Muito bem, começando o primeiro seminário da disciplina do mestrado no ano de 2022. Hoje a gente vai trabalhar com o texto de autoria da Marisa Cuerda Arnau, catedrática da Universidade Jaume I de Valência, de Castellón, na verdade, na comunidade valenciana. Ela é discípula direta do professor Vives Anton e foi encarregada por ele de fazer uma espécie de compilação dos seus artigos posteriores à publicação da segunda edição do Livro de Fundamentos, que os senhores já têm algum contato. E ela fez essa reunião em ordem cronológica dos trabalhos, etc., mas também fez algum comentário, e eu acredito que esse comentário de abertura nos situa na relação desses textos com o Fundamentos, por um lado, e, por outro lado, ele também tem a função de mostrar como os discípulos do professor Vives, pela característica do próprio trabalho do professor, que é um trabalho em que se mostra e que se faz democracia, os discípulos podem discrepar, né, a respeito de como interpretam o próprio trabalho de Fundamentos. Então, em várias passagens do texto, a Marisa faz referência a o quanto ela se distancia, por exemplo, de posições do Carlos Martínez, do Carbonell Mateu, do Gonçalves Cussac, que são outros também discípulos do professor Vives. Então, acho que é nesse sentido que o texto tem importância para a gente. Aí, claro, por outro lado, também ele tem várias passagens que situam aqueles que estão menos habituados ao contato com o trabalho do professor Vives dentro do que é o contexto da sua fórmula, vamos dizer assim, de interpretação do sistema punitivo. Então, Daniel, são 8h37, você tem até 15 minutos para nos contar aí o que é que você achou do texto, que pontos te chamaram a atenção ou te deixaram em obscuridade, ou seja, querendo saber mais, ou que conexões você fez com o teu background que a gente possa explorar. Daí eu passo em seguida a palavra para os colegas e a gente faz depois um fechamento, levantando pontos relevantes do texto, tá bom? Fica à vontade. Tá ótimo. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. Eu perdi só o começo. Professor, estou no 4G aqui, que cortou a minha internet, mas eu peguei o fio da meada aí do final, então não tem problema. O texto, eu tive que fazer, eu vou explorar a primeira parte metodológica de como, para eu entender o texto, professor, eu vou até pegar aqui, eu fui atrás do seu livro, que a Thaís me deu, que o senhor deu para ela e ela me deu, e eu tenho aquele do Congresso, né, porque aqui eu queria verificar algumas questões lá no final, depois da exposição, o Fundamentos, eu olhei alguma coisa por cima também, mas eu quis dar uma analisada na questão primeiro da parte filosófica, e daí, não sei se eu fui feliz ou não na comparação, mas eu vou passar depois no WhatsApp, porque eu acho que aqui na apresentação vai ocupar muito tempo, mas é um livro de um trabalho, inclusive, que eu fiz meu artigo de conclusão de disciplina da professora Ângela, de Filosofia do Direito, e eu não encontrei nem no texto do professor da catedrática aqui de Direito, da Maria Luísa, nem do professor Vives, mas, claro, eu não tenho, e daí depois que eu fui ver que o livro traduzido pelo professor, as biografias, está no livro completo, né, no site, não tem no aqui, então eu queria ver se ele explorava a questão do pós-fundacionalismo ou do pós-fundacionismo, porque é incrível, mas as passagens que daí vem o Ernesto Laclau, vem a Chantal Mouffe, vem o Expósito, é muito semelhante, e isso foi o que mais me chamou a atenção no texto. Eu tem um livro aqui em casa que eu usei até para fazer o artigo, que não sei se o professor conhece, é Dicionário de Filosofia, do Nicola Abanano, esse aqui. Sim, sim. E daí eu destaquei aqui, eu fui fazer uma pesquisa básica, eu estudei 6 meses, só bem pouquinho, a Thaís foi mais à frente, que ela gosta dessas coisas, mas eu assisti às aulas do professor Jacinto também, mas a questão do significado para a doutrina da palavra linguagem e da palavra significado. Nesse dicionário, e é super resumido esse dicionário, só nesse dicionário aqui tem umas 20 páginas.
do que significa linguagem. E daí eu frisei aqui, tem, né, 4, 5, 6, 7, 8 orientações diferentes. Algumas na orientação pragmático-transcendental, ele cita o Apel e o Habermas, e na filosofia analítica, cita o Wittgenstein. Daí a primeira coisa que eu pensei, como que o professor Vives, conseguiu aliar esses dois elementos, e isso aí foi o que me causou dúvida. Eu fui bem na raiz mesmo, primeiramente, né? E daí eu encontrei um texto que mais me solucionou a dúvida, foi um texto seu, professor, que eu encontrei naquele site Gen Jurídico. Depois eu passo no WhatsApp para todo mundo, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu achei ali que ficou bem dividida a questão mais aprofundada dessa divisão, primeiro do Wittgenstein, depois do Habermas, e a junção dos dois, para poder explicar aquilo que a gente já desenvolveu e que ela explora aqui no texto, né, a professora Maria Luísa, sobre a teoria significativa da ação do professor Vives. Então, eu segui essa sistemática. Eu me lembrei, eu estudei há muito tempo, né, professor? Eu já estou formado, me formei em 2002, 2001. Eu fiz a pós-graduação do Luiz Flávio Gomes, né, o falecido Luiz Flávio Gomes, e eu achei também muito semelhante. Encontrei um artigo dele que ele fala, ele tem a teoria constitucionalista do delito, e ele cita várias vezes o professor Vives. E então essa construção no Brasil, depois que eu comecei a estudar direito penal e estava estudando para concurso, ainda estava bem no comecinho, que eu verifiquei como a gente, eu sei que o senhor prega a implantação, né, dessa teoria cada vez maior na jurisprudência, na doutrina principalmente, mas como ali já não começou a surgir essa questão do princípio da insignificância, da tipicidade material, então me veio esses links na cabeça. Sujeito a críticas, eu sei que o senhor deve ter sobre a teoria do professor Luiz Flávio Gomes, mas, querendo ou não, ele traz essa questão do Vives, traz essa questão da interpretação com base na Constituição e na lei, que são presentes nesse texto também. O pós-fundacionalismo, então, ele traz essa ideia, e daí eu destaquei, eu vou fazer bem brevemente, eu destaquei no texto da concepção significativa, da professora Maria Luísa, os pontos que eu achei bem semelhantes a essa teoria. Alguns falam que é teoria política, alguns falam que é uma parte da filosofia mais moderna. Mas o principal do fundacionalismo é não abandonar as estruturas anteriores, mas trazer questões novas, mas que não sejam estanques como fundamento último. Ou seja, é totalmente aberto à democracia, que são palavras que se repetem muito nesse texto, sem perder de vista a Constituição e a lei, né, com base na interpretação jurídica. Só que daí falta, obviamente, e daí vem a importância do Habermas, que o professor traz nesse texto do Gen Jurídico, da conexão com o direito. Então, traz várias conexões, mas falta esse link. Mas é impressionante a semelhança. Eu selecionei aqui, por exemplo, a página 15, que ele fala de liberdades políticas, quando cita um trecho do Congresso Ibero-Americano, do Vives. A professora cita aqui também essa questão que ela fala na página 17, que ele fala que a ideia, né, vou traduzir direto, a ideia de que no âmbito da causalidade é preciso reduzir as diferenças a um conceito unitário, que esse conceito é, ademais, o único correto. Ela faz essa crítica sempre, ou seja, do pós-fundacionalismo também. E o texto é todo baseado nisso, quando ela traz as jurisprudências também. Deixa eu ver mais as outras páginas, eu deixei aqui uma cor diferente para facilitar a exposição para vocês. Tem outra parte que ela critica que o livro, né, os fundamentos, mostram que os conceitos de ação, de causa, de dolo, de bem jurídico, não são conceitos que podem servir de base a uma ciência, nem no sentido forte aqui, senão nem sequer uma ciência do espírito como conceitos universais. Outra parte que ela explora isso aqui, não falando expressamente sobre o pós-fundacionalismo, mas no meu modo de entender, nos equivocamos quando pretendemos que os fundamentos, né, o livro, sirvam de base a uma nova sistemática. Ela fala, não estou nada segura de que a concepção significativa imponha ideias unívocas,
né, as pretensões últimas como se fosse verdadeira, e eu acho que isso aí que é o ponto central lá no item 4 do texto, que ela fala do edifício, que ela faz essa discrepância com o entendimento inicial do professor Vives, que eu vou explorar daqui a pouco. Ela fala também numa das conclusões principais dela, que baseado no Vives, que seriam evitar apriorismos e generalizações. Então, tem várias passagens, professor, que depois, lendo, quer dizer, escutando o vídeo da professora, que assim, é uma matéria bem difícil de se estudar, o pós-fundacionalismo. Eu fiquei, assim, quando eu fiz o seminário disso, foi muito, muito, muito difícil, também mais que era em inglês, um livro do Oliver Marchart, e eu fui pesquisar, é um professor da Universidade de Viena, e ele explora essa questão de constitucionalismo, de democracia, ele trabalha com adolescentes infratores, então não é nada direito penal rígido, mas ele traz essas ideias que o texto também traz, sobre justiça, o que seria justo, democracia, etc. Então, esse foi um dos principais pontos. Eu acho que o mais interessante, então, trazendo isso à baila, é o item 4 ali, que ela faz essa pergunta e depois repete na conclusão a posição dela, que ela fala se é possível manter esse edifício da dogmática em pé. Daí ela traz, primeiramente, a ideia do professor Vives, né, que ele defendia que não queria colocar abaixo esse edifício da dogmática, mas trazer algo distinto, que é a ideia do pós-fundacionalismo. Ele não quer acabar, ele não, os doutrinadores, eles são bem claros que não é um antifundacionalismo, é um pós-fundacionalismo. Eles não querem acabar com tudo que já trouxe a doutrina anterior. Daí ela fala que, mas a autora fala que mesmo assim ele conduz a destruí-lo, porque é uma mudança tão radical, isso que eu interpretei, né? Que é uma mudança tão radical da dogmática anterior que é capaz de destruir, e que o problema se coloca quando se antepõe a Constituição e a lei ao entendimento que é essa, segundo o uso comum da linguagem e o sentido comum. E daí ela traz aquela questão que eu já repeti, de evitar apriorismos e generalizações. Daí eu fui atrás, exemplo prático, professor, do e por coincidência, porque tem a ver com, talvez, né, estou pensando ainda fazer o artigo sobre isso. Como a minha dissertação é sobre processo penal, mas vai trazer a questão da interpretação constitucional e está muito em voga e no mundo inteiro sobre a primeira e a quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é essa questão de direito de privacidade, liberdade de expressão versus segurança e investigação criminal, que é o que está acontecendo com o Telegram, né, por coincidência, antes do seminário de hoje. Me veio à cabeça trazer isso, e daí no livro aqui do professor, no manual, né, de direito penal, a parte geral, que o senhor explora a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu verifiquei a aplicação prática disso, apesar da autora trazer ali vários exemplos, né, de jurisprudência, mas eu vi ali que aquela questão que a sociedade não seria responsável criminalmente lá no início, que depois veio essa mudança de posicionamento, e o senhor coloca assim que essa questão de responsabilidade penal em razão da ação e da culpabilidade, que eram os problemas principais, essas oposições, graças ao desenvolvimento da teoria do delito, ficaram superadas. Até uma das perguntas que eu tenho para o professor é que, como o livro é antigo, o senhor fez essa pesquisa extensa daquele livro lá que eu consegui na biblioteca, o senhor vai deixar um para a gente? Se o senhor mudou de opinião, porque, claro, a gente muda, né? Vai surgindo novas ideias, e eu pesquisei bastante até para fazer o seminário aqui. Encontrei um artigo do senhor sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica da Espanha, que teve uma alteração do Código Penal, e daí eu fui ver dos Estados Unidos, que interessa para mim também, para saber até que ponto daria para usar isso para rebater, porque lá tem 2 projetos de lei que falam em responsabilidade penal da pessoa jurídica já, em andamento, sobre essa questão do Telegram, do WhatsApp, etc., praticamente como um agente do Estado, velando para que não tenha transmissão de vídeos e fotografias de pornografia infantil. Mas, enfim, lá a teoria já é completamente diferente. E na Alemanha, eu utilizo também uma parte da doutrina da Alemanha para minha dissertação, a responsabilidade já é administrativa. E daí eu tenho um livro aqui que fala exatamente sobre isso. Então, também, no final eu faço todas as perguntas reunidas, mas só adiantando, como aliar isso, tendo em vista que o Brasil agora também é signatário e aderiu a uma convenção internacional de cooperação jurídica internacional e em matéria penal e processual penal.
porque vai ter responsabilidade de qualquer jeito. E daí uma dúvida que eu tinha, eu consegui solucionar graças, que eu também quero saber se o senhor mantém esse posicionamento, a esse livro aqui, de 2013, que o senhor escreveu junto com o professor Guarani, que o senhor fala, e essa era a minha dúvida, e eu discordava, porque quando você procura a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, eles falam do ambiental, crime de ordem econômica, etc. Eu falei, mas por que só tem crime que não precisa estar na Constituição, né? E mesmo assim ser tutelado pelo sistema processo penal e processual penal como de responsabilidade. E o senhor fala aqui que é meramente exemplificativa a referência constitucional. Então, minha dúvida é se o senhor mantém essa posição, porque eu concordo, exceto por argumentos contrários que o senhor me traga novos hoje. Então, no manual que o senhor fala da pessoa jurídica, o senhor deixa bem claro a construção e a importância da teoria significativa para orientar essa questão. O senhor fala que no que tange a ação, por exemplo, né, não são conceitos ontológicos. E daí na culpabilidade o senhor fala no mesmo sentido, né, trazendo então essas duas como questões superáveis, né, contra a culpabilidade, da perspectiva dogmática. Então achei super interessante uma aplicação prática quanto a isso. Achei bem, assim, caiu como uma luva, né, no que eu estou procurando. Eu dividi por itens aqui, eu acho que só falta falar de um, professor. Deixa eu só... eu fiz uma pesquisa, professor, buscando a questão prática. Eu sou professor de prática há 10 anos da Escola da Magistratura, então é vício já, professor, a questão de trabalhar e objetividade, né, muito serviço. Mas daí eu fui atrás no STF, no STJ e no TJ Paraná para ver se encontrava alguma referência para o professor Vives. Na aula de metodologia da professora Thaís, foi um especialista que eu não me lembro o nome, um pesquisador lá do Rio Grande do Sul. Primeiro que ele traz uma informação que eu não sabia, que quando você procura nesses sites, não é 100%. Parece que ele busca uns 30% de informação. Mas o professor Vives, ele nem procura no site do SF Vives, ele corta para Vive. E daí vem um monte de coisa. No TJ eu achei uma ou duas decisões, e no STJ eu achei que fala justamente sobre a arma de brinquedo, aquela súmula que foi superada. Depois eu não achei mais nada. Se eu coloco o nome do professor, aparece bastante coisa, mas daí mistura no site do TJ com as manifestações do senhor, né, nos pareceres. Então, não consegui fazer essa busca de forma efetiva. Então, a rigor é isso, o professor não quis resumir o texto, porque não era a ideia, e trouxe essas questões de pessoa jurídica. Com certeza tem mais coisa para se falar. Eu achei interessante a questão, só para trazer um fato curioso, que no seminário do professor João Alberto, que eu falei sobre essas teorias novas que tem, que teve uma mutação constitucional, que eu acho um tema até que segue bem firme nessa questão de interpretação constitucional da teoria do delito, mas que mudou o sentido até da quarta emenda norte-americana, em razão das novas tecnologias de informação. E o senhor traz, agora me veio isso à cabeça, o senhor traz, inclusive, que a teoria significativa da ação, ela veio como resposta às relações de consumo, de comunicação que entra a tecnologia. Então, exatamente. Então, tá com uma luva a base da teoria estudada em sala de aula. E lá eu estudei, olha o absurdo que a gente acha assim, o país mais democrático. A autora traz Guantánamo como exemplo. E daí eu descobri que lá a interceptação telefônica de estrangeiro, ao invés de ser pela quarta emenda, que é a autorização judicial, como é no Brasil, lá o presidente da República pode autorizar direto a interceptação telefônica, e se tiver algum americano conversando com ele, está válida a interceptação telefônica, porque ele está falando de atos terroristas com estrangeiro. Então, só para trazer mais um exemplo, que a gente imagina, né, aquele ideal de quando a gente era criança, que a gente via aqueles filmes americanos antes da internet, que se idealizava o norte-americano sobre essa perspectiva dos filmes, né? Mas em suma, são essas minhas considerações. Tá bem. Veja, primeiro, está certo isso, metodologicamente, né? O que o Daniel fez é isso mesmo, pegar o texto e fazer as conexões do texto com outras coisas e não propriamente ficar resumindo o texto. Claro que a gente vai remeter ao texto várias vezes para até comentar as coisas que ele levantou, né? Mas antes que eu faça isso, eu vou perguntar
aos colegas. E tanto faz a ordem, quem quiser só levantar a mão aí, vocês sabem que tem ali embaixo um dispositivo, né, para isso. Levantar a mão, quem quiser fazer uso da palavra, e aí, assim, vocês podem tanto responder ou opinar sobre as questões que o Daniel levantou, quanto propor outras, né? Então, os que estão mais habituados, aí, que já participaram de outros seminários, o Raissan e o Guilherme, vocês vão ver como é que isso funciona. A Renata, nós estamos sem imagem tua, viu, Renata? Espero que você esteja escutando aí, mas nós estamos sem sua imagem, tá? Vai lá, Guilherme, então, você levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Bem, professora, na verdade, o meu é mais um ponto para acender o debate também, por conta de um debate que eu tive recentemente com um colega da Federal. Enfim, a gente estava discutindo se direito é ciência ou se não é ciência. Ele estava defendendo que é ciência por conta dos autores nórdicos, do Joseph Haas e assim por diante. E o debate acendeu assim de um jeito que eu não esperava, até ficou um pouco mais caloroso do que eu imaginava. Mas a questão é a seguinte, professor, a professora ela toca no texto aqui num ponto que eu fiquei imaginando durante o debate. Ele defendia que era ciência, e eu ficava pensando o seguinte, em epistemologia, né, epistemologia jurídica. Se seria possível encontrar algum método científico que garantisse a estabilidade da aplicação da lei? E eu fiz essa pergunta ao meu colega que não respondeu. Então, isso vem martelando na minha cabeça. Se existe algum método científico, e a professora pergunta isso claramente no texto, né? É possível encontrar algum método científico que garanta a estabilidade da aplicação da lei ou da interpretação? É o termo que ela usa, né? Na página 26. A mim parece que não. A mim parece que não existe nenhum método científico que garanta essa estabilidade. Mas eu queria ouvir do senhor e dos colegas, até por conta da minha pesquisa no núcleo, né, da pesquisa minha, do Raissan e da Roberta. Tá certo, tá certo. Alguém mais? Fazer algum comentário sobre as observações do Daniel e mesmo a do Guilherme? Ou levantar outras questões que o texto tenha suscitado? Não? Tá devagar hoje, hein, gente? Mas vamos lá. Né? Eu tenho mais uma, então, professor. Quem sabe a partir dos comentários, né? A partir das questões, porque as questões, normalmente o relator é quem levanta mais, e hoje não foi diferente, né? Então, o camarada que mergulha no texto ali começa a fazer as conexões. Antes de qualquer coisa, vamos lá. O Daniel seguiu uma ordem, me pareceu uma ordem apropriada, porque ele foi seguindo mais ou menos nos temas debatíveis a ordem do texto, né? E por último, ele adicionou questões que não estão referidas no texto, mas que o texto acendeu na cabeça dele, né? Então, metodologicamente, ele foi muito bem na exposição. Vamos lá. A primeira coisa que ele levantou o que é linguagem e significado, afinal de contas? Peguei aqui um dicionário filosófico e me pareceu, eu achei que ia dar uma solução, né? Não, achei um problema, né? Então, bom, para começo de conversa, né? Um dicionário filosófico, cara, você casado com a filósofa, Vera, você já devia ter percebido isso, né? Eles não estão aí para solucionar nada, eles estão aí só para problematizar, né? E problematizar melhor, né, os problemas já postos, não é para chegar em coisa alguma, né? O orientador aí da Roberta pode explicar bem para você, o Léo sempre fala isso, né? Fala assim, olha, não estou aqui para acertar as coisas, não, estou aqui para propor um jeito melhor de olhar para o problema, não vou solucionar nada, não. Né? E foi exatamente isso que fizeram esses autores do dicionário, né? Isso é normal. Então, eu acho que me incumbiria aqui, o meu papel aqui
o que no trabalho do professor Vives traduz linguagem e significado, porque isso é muito importante. Acho que tem duas coisas que a professora Marisa deixa, eu chamo de Marisa porque Maria Luísa, quem conhece ela de perto chama Marisa, tá? Maria Luísa Cuerda Arnal, tá? Ela deixa claras duas coisas, né, no texto, uma sobre a linguagem e uma sobre o significado. Primeiro, há muitas formas de trabalhar com linguagem desde um plano epistemológico. Cuidado com isso, se vocês forem em dicionários jurídicos, ou se vocês forem... Porque linguagem é um termo que leva a várias interpretações, e mesmo dentro da ideia de uma filosofia voltada à linguagem, essa linguagem é ora tratada como objeto, é hora tratada como método, é hora tratada como... Então, é complexo esse negócio, tá? Então, o que é que dá para recortar de entrada? A ideia de que a linguagem é meio para algo, que é a linha que na raiz do Apel termina em Heidegger, é absolutamente oposta ao que se defende no plano do professor Vives. Não é que seja tangencial, parecida. Não, é oposta. Porque toda essa linha dentro da linguagem, ela busca um ser da linguagem. E a linguagem não tem ser. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A linguagem é um mundo. E ela existe no seu uso. Eu acho que, vamos lá, se a gente emprega aqui algum termo qualquer, sei lá, Marisa, eu acabei de falar, da Maria Luísa Querda para referir isso, entre nós, e depois a gente sai desse ambiente para usar esse mesmo termo para referir a mesma coisa, quem não participou da informação de que é assim que se costuma chamá-la dentro de um ambiente de cordialidade e amizade informal, não vai saber do que a gente está falando. Quando a gente referir Marisa, vai entender todo mundo, menos essa autora. Entende o que eu quero dizer? Vamos pensar que é uma loja, sei lá, né? O que eu quero dizer é o uso faz a linguagem. E essa é a análise de linguagem que faz o Wittgenstein. O Wittgenstein trabalha a linguagem como uso. E usar a linguagem é fazer algo com ela, não é ela. Ela não tem um ser, ela tem um uso, né? A linguagem é o que eu fizer com ela. Perceba, por exemplo, que enquanto eu falo como bom italiano, eu tenho uma linguagem gestual. E essa linguagem gestual transmite para vocês coisas para além daquilo que é a minha locução, ou seja, o meu ato locutório, certo? E isto também é linguagem. Porque é um uso que se faz de um método comunicacional. Então, veja, não é um objeto, tampouco é o método em si. É o emprego do método. Linguagem é um dinamismo, se a gente pudesse falar de alguma coisa. É um uso. É uma relação. Tá? Daí você diz, bom, e o significado, afinal? Bom, o significado é o produto final do uso da linguagem. O significado reside na cristalização dos usos da linguagem por transmissor e receptor que compartilham em quadro de mundo. E aí estamos bem em Wittgenstein, né? Mas é o Wittgenstein, e perceba que é engraçado isso, Daniel, é difícil entender, porque daí, mas eu tenho uma referência no dicionário ao Wittgenstein, que ele diz, não, peraí, calma. Primeiro que são dois Wittgenstein, para começo de conversa. É um Wittgenstein do Tratatus e um Wittgenstein das investigações filosóficas. O Wittgenstein que faz o Tratatus, quando termina o Tratatus, não quer nem publicar, não quer nem defender a tese, porque era a tese de doutorado em Oxford, ele não quer defender. Por que não quer defender? Porque ele acha que está tudo errado. Ele acha
que tudo no tratado está errado. Ele não quer defender. É o Russell que faz uma artimanha lá, convida os caras para uma festa, ilude o Wittgenstein dizendo que é uma festa, e leva uma banca para fazer a banca do cara, para dar o título de doutor para ele, para ver se ele volta para Oxford. Porque senão ele não é nem doutor, era. E quando termina a tal defesa, que ele acaba meio induzido a fazer, ele diz, olha, vocês quiserem ficar com essa... Vocês gostaram? Não, ótimo, nota 10, não sei o quê, lá. Ele diz, bom, então fica para vocês, porque esse troço não presta, está tudo errado. E ele mesmo diz que está tudo errado. Sabe por quê? Porque a busca do primeiro Wittgenstein, o Wittgenstein do Tratatus, é a busca por uma lógica da linguagem. Se a gente tivesse uma lógica da linguagem, ela poderia ter, então, um ser. Né? Ela poderia ser um objeto epistemológico. Ela poderia ser um método, ela poderia ser, ponto. Né? Se houvesse uma. Mas esse é o problema. As linguagens são tantas quanto seus usos. Não há uma lógica da linguagem. É isso que constata ao final o Wittgenstein. Ele diz, não, peraí. Não existe essa lógica. Ele buscou um santo graal no Tratatus. E ele sabe disso. Só que as pessoas que leram o Tratatus não entenderam. Então, não sabem disso. Tem uma passagem muito curiosa os caras resolvem fazer... Pô, vocês conhecem isso bem, né? O Círculo de Viena começa, né? Os caras se reúnem para fazer reuniões e querem que ele seja, porque ele é o grande inspirador daquilo. Então, eles se reúnem para fazer umas reuniões e convidam ele para fazer a leitura de abertura, né? Ele começa a ler uma poesia indiana de costas para o público, em protesto, porque os caras não entenderam que aquilo não serve. Né? Os caras queriam fazer ciência, reuniram, não, aqui nós vamos estar solucionando toda a filosofia. Ele disse, não, a filosofia inteira se dissolve em uma gota de gramática, porque ela é dinâmica. Né? A grande lição, se você gosta de cinema, ô Daniel, anota aí para você assistir junto com a Thaís, né? O Gênio e o Louco. Tá? O Gênio e o Louco. É com o Mel Gibson e o Sean Penn. Depois você vai me dizer quem que é o gênio e quem que é o louco dos dois. Né? E aí você vai ver o que é a tentativa de... Presta bem atenção, usa esse parâmetro para assistir o filme. Veja o que é a tentativa de encapsular a linguagem e como ela escapa desse encapsulamento pelo uso comum. Se você lembrar, no texto, a Maria Teresa Guardarnal fala disso, né? Fala que o professor Vives se baseia no uso comum da linguagem. Por que o uso comum? Porque o uso comum é o uso em comunhão, é o uso de mais de um, que assenta pela reiteração o significado. Né? O significado entre aqueles que compartilham um quadro de mundo, reiterado, se fixa pelo uso. Tá? Então, aí você pode descartar o Apel, pode descartar o Heidegger, pode descartar uma porção de coisas. A derivação jurídica mais próxima do que a gente pode pensar em termos do que é a raiz do Wittgenstein, esquecendo o Vives, né? Assim, outro plano, em teoria do direito, o que é que a gente pode associar diretamente a essa ideia de linguagem como uso? Teorias da argumentação. Teorias da argumentação. Especialmente o Atienza, mas também outros. Né? Tá? Roberta, mãozinha levantada. Professora, então, só para fazer um comentário, que eu acho interessante, né? Principalmente porque a gente está começando essa discussão com um texto que me parece introdutório mesmo, né? Ele não só introduz esse livro do Vives, né? Essa reunião de artigos, como também introduz a própria filosofia, né? Acho que até quem não está familiarizado com os escritos do Vives pode ter uma noção assim, razoável a partir do que a autora escreve. Um ponto que eu acho interessante de conversar é o fato de a diferença entre o primeiro e o segundo Wittgenstein simbolizarem muito da crítica que, na forma como ela é exposta no texto
que a gente estudou para esse seminário. Em que sentido? No sentido de que, se em um primeiro momento, em um primeiro Wittgenstein, havia uma preocupação do significado em si mesmo, né? Um significado que existiria sem a preocupação com a linguagem comum, né? O significado não existe na linguagem, mas tem a conceituação da linguagem comum. A gente pode atrelar isso com a dificuldade, né? A crítica que se faz à dogmática, pelo menos eu percebo, né? E acho que também essa é a percepção da autora e do Vives, né, naturalmente, de que o problema da dogmática atualmente, né, é que a quantidade de esforço que é colocado em cima de fazer uma construção teórica impecável, e que no fim existem 1 milhão de construções teóricas que vão se debatendo, é que a construção teórica vira um problema em si mesma. Então, para de ter o compromisso com o que é realmente importante, que no caso seria um compromisso constitucional, um compromisso com a própria lei, né? Essa eu acho que é a centralidade da crítica que a gente pode fazer, atrelando bastante ao mas você tem razão na tua observação, porque assim, ó, a questão toda da associação que ela faz entre a linguagem, a forma de se conceber a linguagem a partir da questão do uso comum e como ele é variado, né, frente à dogmática, é a incapacidade da dogmática de dar uma solução uniforme para tudo. Do mesmo modo como é impossível conceitualizar a linguagem. Então, essa associação que você faz é correta. Assim como é impossível falar em uma linguagem, ou conceituar a linguagem, ou pretender encapsulá-la em um uso único, né? Isso é impossível, né? Porque sempre vai alguma coisa escapar dela, assim também alguma coisa escapará da dogmática, necessariamente. Ou seja, não vai ser possível a universalização dogmática, tanto quanto não vai ser possível a unificação da linguagem, a priori. Pela própria característica do que é a linguagem, e aí, Guilherme, vamos entrando um pouco na tua discussão com o teu amigo, né? Pela própria característica do direito. É o direito que é tão linguagem que ele não permite o encapsulamento em uma dogmática, menos ainda em uma ciência, né? A prova de que o direito não permite o encapsulamento em um modelo científico é o fato de que, por muito que se pretenda a universalização dogmática, sempre alguma coisa vai escapar. Eu falo disso desde um ponto de vista absolutamente prático, pragmático, para ser como o Daniel, né? O professor de prática, né? Sendo prático, vamos lá, se algum de vocês trabalha no foro, eu brinco de dizer isso sempre com os meus estagiários, com os assessores, etc. Não há nada que a ficção consiga fazer que a realidade não vá lá e faça pior. Sabe? A ficção imagina tudo quanto é coisa e a realidade vai lá e te apresenta o furo do negócio, sabe? Que não tem jeito de resolver, né? Você estabelece medidas e acontece, e normas e regras, e acontece alguma coisa prática que escapa a tudo isso. Eu vou citar um caso de hoje, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando em termos de prática e insuficiência da norma. Pois existem recentes alterações ampliativas e é prenhe de termos, de elementos normativos, a Lei Maria da Penha, com o objetivo de encapsular uma realidade criminológica de discriminação. Todos nós sabemos, né? Qual é a razão da lei, por que ela existe e o que ela tenta fazer. Pois bem, olhem essa situação. O sujeito é submetido por conta de práticas violentas, especialmente psicológicas, contra a mulher, ele sofre, de parte do juízo, a decretação de medidas cautelares protetivas da mulher. Entre elas, a necessidade de manter uma distância da residência dela de 200 metros, tá? No mínimo. Muito bem. Ele mora a 150 metros da casa dela. Ele aparece na frente da casa dela. É detido por descumprimento das medidas protetivas.
Resolva com a norma. A medida judicial é legal ou é ilegal? Constitucional ou inconstitucional? Ele cometeu um crime ou não cometeu um crime? Existe uma solução só para isso? Eu olho, leio o argumento, porque daí ele foi preso, né? E acusado de violação de medidas protetivas. E aí a defesa foi contra, o juiz condenou, ele apelou e vem. Eu olho para o argumento da defesa, ele é plausível, linguisticamente. Eu olho para o argumento da acusação, ele também é plausível linguisticamente. Você vai me convencer que o direito tem uma fórmula que resolve isso. Cara, não tem. Não tem. Porque, claro, a defesa diz, olha, a medida judicial aplicada inviabiliza o sujeito viver na sua casa. Portanto, ela é a priori uma violação de um direito fundamental. Se ela é uma violação de um direito fundamental, em defesa desse direito fundamental, eu posso violá-la. Certo? E o que eu fiz foi caminhar, diz o réu, e o que eu fiz foi caminhar na rua. Esse é um lado. O outro lado. Por que você foi caminhar na rua na frente da casa da mulher que tirou uma foto sua na frente da casa? Vamos dizer, porque a medida era ilegal. E aí nós vamos nesse círculo infindável, né? E não vamos chegar em lugar nenhum. Eu dei uma opinião, porque é o que me incumbe em segundo grau, certo? Eu dou uma opinião. Não sei como é que vai ser julgado esse negócio. Mas qual é a minha opinião? Minha opinião é, formalmente, a decisão do juiz é legal. Emana de um juiz competente, dentro de medidas que são previstas em lei. Claro, afeta um direito fundamental do réu? Claro que sim. Incumbia a ele, portanto, manejar um embargo de declaração ou se opor, mediante apelação, à medida imposta a ele. Ele não o fez, silencia. E quando viola a medida, é acusado de crime. Percebe? O fundamento material da medida protetiva é que ele não fique perto dela. Tanto que a juíza depois revisa a medida aplicada. Ela passa dos 200 para 100 metros para poder dar para o camarada ir para casa. Mas, cara, ele saiu de casa para caminhar, por que ele tinha que ir para o lado da casa da mulher? Vai para o outro, porra. Saiu caminhar, vai caminhar para outro lado. Ele fez uma opção de violação do sentido material da norma aplicável, partindo da premissa que a sua aplicação contra ele tinha sido ilegal. E, portanto, não havia nenhuma aplicação em vigor. Percebe? E o que eu digo é que o espírito dele era o espírito de violação da norma. E a norma era formalmente legal enquanto não houvesse oposição a ela manifestada nem sequer por ele próprio. Mas é uma tese. Vamos dizer que isto é assim? Tem um ser desse negócio, gente? Tem uma única forma de interpretar essa norma nesse contexto? Vocês perceberam o que eu estou dizendo? Não adianta você estabelecer uma norma com pretensão de universalidade, porque vai furar. Vai furar. Os usos vão mostrar que tudo aquilo que você tentou encapsular em termos de linguagem escapa. E se isso acontece com o direito, Gui, é porque o direito é linguagem. Porque senão não acontecia. Veja se isso acontece lá na medicina, na matemática. Né? A realidade não te surpreende na matemática. Né? O cálculo é o cálculo.
né? Você pode inventar novas formas de cálculo, etc., mas o cálculo continua sendo cálculo. Bom, isso para tentar aclarar um pouco, Daniel, linguagem e significado em Wittgenstein, tá? Depois tem que voltar lá no livro de fundamentos, dar uma descida mais aos fundamentos, e daí eu quero também fixar a delimitação do que não você falou, provavelmente tem críticas e tal. As teorias constitucionalistas, né? Vamos aí com o Luiz Flávio Gomes, com o Regis Prado e tal. Talvez não sejam propriamente críticas, mas uma diferença, uma discrepância bem longa com relação ao que pregam vivos em termos de Constituição e o que pregam o Regis Prado e o Luiz Flávio Gomes em termos de Constituição. Só que antes da gente passar para outro tema, eu vi que tem a mão do Raissan levantada, pode ser que seja alguma coisa ainda sobre a primeira parte, para evitar atropelos, eu vou passar a palavra para ele. Diz aí, Raissan. Boa noite a todos, boa noite, professor. É exatamente sobre a primeira parte mesmo, né? O que eu ia dizer é o seguinte, você acabou de dizer sobre o encapsulamento da linguagem, e é interessante que esse não encapsulamento da linguagem que você acaba de dizer, professor, é o que leva o Vives a dizer que nós podemos ter um sistema de imputação sem termos um sistema dogmático. Pois o que nós precisamos, na verdade, é dizermos de uma forma racional porque nós estamos punindo alguém ou não. E esse dizer é dar as razões para tal. Por isso que, ao invés da necessidade de um sistema dogmático, nós temos a necessidade de um sistema regido por princípios. E aí vem uma coisa interessante, porque quem dá essas razões dá motivos. E conectando com o comentário do Guilherme, esses motivos que você dá, essas razões, elas podem muito bem não serem científicas. Porque o que acontece? O discurso científico ele tem um fundo autoritário, porque ele exclui as outras razões. Enquanto que o ponto do texto que faz a referência a isso é o discurso contra a verdade. Porque a diferença entre você dar razões, né, e fundar dogmaticamente é o apreço ou desprezo pela verdade. Que eu acho que assim, a ideia que nós temos aqui é que quando você está fazendo um processo de racionalização, o que é esse racionalizar? É você dar razões, e quanto melhor forem as razões, mais linguisticamente adequadas ao interlocutor elas vão ser. Esse é o ponto. Na medida exata do compartilhamento de quadro de mundo entre transmissor e receptor. Perfeito. Porque por isso que o uso assentado, o uso comum, acaba tendo um papel decisivo. Né? E é por porque isso que se os conceitos... todos compartilham um determinado quadro a respeito da interpretação da palavra, sei lá, violência, né? Não é possível que o sujeito pretenda impor um uso diverso do comum para a interpretação jurídica, porque todas as vezes que isso acontece, o direito se distancia de tal modo da sociedade que ele não é obedecido. E é por isso que os conceitos jurídicos, eles não são conceitos científicos, porque é exatamente esse uso, porque veja, os conceitos jurídicos, eles não são uma descrição de algo que existe, mas olha, sim, eles vamos fazer o contraponto disso para deixar as coisas bem claras. Em um dado momento histórico muito recente, se pretendeu dizer que a questão de vacinação era uma discussão política. Era uma questão de opinião ou de opção. Está visto que não. Por quê? Porque esse negócio pertence à ciência, porra. Né? Cara, o troço é ciência. O sujeito não imunizado sofre mais do que o imunizado. Isso aí se sabe cientificamente. E não adianta você ser... Eu sou da opinião, a sua opinião vale zero. Zero. Frente à ciência. Mas isso não dá para usar em dogmática, porque nós vamos cair exatamente numa coisa que o Raissan disse, que é um autoritarismo. Um modelo rígido, dogmático, é autoritário por necessidade. É só vocês olharem, nas discussões sobre o funcionalismo. O funcionalismo é uma tendência fragmentária
que pretendeu superar o finalismo em um dado momento histórico. Todo mundo sabe disso, né? Por que é fragmentária? Porque tem funcionalismo sistêmico, funcionalismo teleológico, tá lá, todo mundo sabe disso, né? Não estamos falando do aramaico aqui para ninguém. Muito bem. Partindo desse pressuposto, que é fragmentário o modelo funcionalista, você tem lá, por exemplo, no Roxin, um sistema aberto, permeável a princípios, e no Jacobs, um sistema fechado. Qual dos dois é mais autoritário? Não precisa ser muito inteligente para ver, né? Qual deles encaixa com o modelo autoritário? Do Jacobs. Por quê? Porque é um sistema fechado. Tudo aquilo que for dogmaticamente imposto, ele tende ao autoritarismo, né? Desde um ponto de vista em que você tenha opções, né? Agora, aquilo que é científico não está na tua escolha. Se eu soltar o pendrive, ele cai. Se eu soltar o pendrive, ele cai. Se eu soltar o pendrive, ele cai. Na minha opinião, a lei da gravidade é ridícula, não deve valer. Então, foda-se. Se eu levantar o pendrive, ele cai. Não adianta, eu posso protestar até amanhã. Entendeu a diferença do que é modelo científico e modelo de outros âmbitos não científicos? Uns são discutíveis, e aí, ao ser discutível, demandam razões, e dentro dessa dinâmica sobre as razões, existe aí dois modelos, né, que se batem, que é o modelo, a teoria do consenso, por um lado, e a teoria do conflito, por outro, e aí uns acham que uma é melhor que a outra, enfim. E aí a conexão com o Habermas se faz por aí no Vives, Daniel, né? A conexão, onde é que conecta esse negócio com o Habermas? Não na metodologia habermasiana de pensar linguagem, mas sim na questão da teoria do consenso, né? A teoria do consenso é o que alinha a Constituição, por exemplo, com o Código Penal, né? Você não faz crítica do Código Penal a partir da Constituição, você faz alinhamento principiológico do Código Penal através de uma leitura constitucional, né? Esse é que é o ponto. Então, por isso é que não se alinha ou não se amolda a ideia das tais teorias constitucionalistas do delito no Brasil, com o que o professor Vives pensa sobre a Constituição. Porque nesse modelo brasileiro, ele é baseado na teoria do conflito, é a ideia de que os bens jurídicos têm sede constitucional e que, portanto, se faz a crítica e o recorte dogmático a partir da Constituição. E não é isso que faz o Vives. Diz, olha, peraí, a leitura da norma tem uma fonte, que é a Constituição, que deve servir para balizar um certo consenso de uso em torno da interpretação da norma. É para isso que serve a Constituição para o Vives, né? Para estabelecer a ideia de alinhamento com o Código, e não para fazer um conflito, um recorte do Código a partir do... Entendeu? Então, acho que aí é que existe um desencaixe. Então, não estou nem fazendo crítica, né? Estou dizendo que é diferente. O uso que o professor Vives faz da linguagem, aliás, perdão, da Constituição, é bem diferente do que fazem os tais teóricos constitucionalistas do delito no Brasil. Tá bom? E também tem uma coisa, não poderia ser a norma constitucional como eles enxergam, porque a fonte da racionalidade prática da norma para o Vives é a ação, é o fazer e o não fazer. Começa aí. Então, de cara, de largada... A racionalidade é o uso comum da linguagem, que também comum. filtra a interpretação da disposição constitucional. Exatamente, né? A disposição constitucional é norma. Sim, porque essa racionalidade prática vai permitir identificar a ação e, consequentemente, também vai nos permitir reconhecer a norma, né? Mas é aquela coisa, eu acho que o paradigma que se coloca aqui na pergunta do Guilherme, que eu estou pesquisando com ele esse artigo, né? Estamos escrevendo juntos, inclusive, junto com a Roberta, é claro, somos nós três, é uma justa posição entre, de um lado, liberdade e justiça, e do outro, ciência e verdade absoluta. Acho que aqui está o ponto. O discurso de Vives é um discurso de liberdade e justiça, versus esse discurso de ciência e verdade absoluta. Mas é isso. Obrigado, tá, professor? Vamos lá. Daí tem uma outra questão
colocada pelo Daniel, ainda no plano filosófico, sobre pós-fundacionalismo, né? Eu vou só fazer algum breve comentário, né, sobre a ideia essa do fundacionalismo e pós-fundacionalismo, né? Que, claro, sem dúvida nenhuma, onde é que tem um alinhamento? Eu não diria que a Marisa seja pós-fundacionalista, mas onde é que tem um alinhamento? O fundacionalismo foi uma questão, uma alternativa, né? Dar uma fundação ao problema de justificação das crenças, enfim, tentando avançar, né? Tentando avançar nas ideias de que existem questões infalíveis, etc. E o pós-funcionalismo é o que fragmenta isso e permite, então, que hajam alternativas, né? Que foi a partir da crítica dos falibilistas, a gente sabe, a história dos que defendem que um conhecimento não pode ser universal e irrevogável, né? Então, aí tem um alinhamento. Mas o que acontece? O professor Vives diz para nós, e é por isso que no final dele termina oferecendo uma coisa, isso não está dito no texto da Marisa, tá? Isso está no Fundamentos, teria que ir lá. Ele diz uma coisa, na passagem que ele faz a crítica à ciência, que é ignorada pela Marisa, a meu ver, deliberadamente, porque ela sabe perfeitamente quem é o Vives e tudo que o Vives escreveu. Aliás, ela foi a revisora da segunda edição do Fundamentos, inclusive de língua, né, tal. Então, ela sabe perfeitamente do que eu vou dizer agora. Mas ela fez uma opção por dizer, não, olha, realmente não tem como manter sistema nenhum, esse edifício dogmático caiu, lá, porque a ciência é insustentável. O que o professor Vives fala sobre a ciência? Ele diz que, de fato, o direito não é ciência. Mas existe uma característica da ciência, entre as várias, que está refletida no direito. A permanente tentativa de melhorá-la, né? A ciência se debruça sobre um objeto e, permanentemente, tenta melhorar os resultados dele. Né? Você pode ver que os engenheiros que estudam veículos estão constantemente tentando melhorar o sistema de freio, o consumo de combustível, né? A sinalização, o conforto, ergonomia, enfim. São cientistas. Né? Entre as bases teóricas, os dogmas, etc., isso tudo é rechaçado pelo professor Vives da ciência. Mas ele diz, olha, o direito, quando se estabelece sistemas jurídicos, o objetivo disso, entre outros, claro, eles não podem se converter em dogmas, e a Marisa faz bem a crítica disso, né, dizendo, olha, essa história de dizer que a omissão é isso, a omissão é aquilo, o dolo é isso, o dolo é aquilo, está completamente furado. E, de fato, é assim, né? De fato, é assim. Mas há uma característica, você organiza um sistema de imputação visando a melhoria de resultados. Isso é uma meta da ciência também, a melhoria dos resultados. Né? Só que a ciência opera numa forma contrária. Né? Ela diz assim, olha, eu estou vendo aqui que tem uma evidência que melhora resultados, então eu tomo isso como uma verdade nova. Lembram da teoria do Thomas Kuhn, teoria das revoluções científicas? Né? O paradigma começou a falhar, vem um novo paradigma, resolve bem aquele negócio, então esse aqui é a ciência nova. Né? E em direito não é bem assim a coisa. Eu posso optar por tentar já uma estrutura básica que vai me dar resultados melhores e constatar esses resultados melhores depois. Eu não preciso partir de resultados melhores para daí, por experiência, deduzir que isso pode ser feito assim. Não, eu posso hipotetizar, justamente porque direito é linguagem e a linguagem não se presta necessariamente a uma constatação empírica. Né? Eu posso hipotetizar que uma interpretação mais adequada ou mais conforme à Constituição desse ou daquele dispositivo seja A ou B. E, a partir daí, ver que resultados isso produz. Né? Mas há o intento de melhorar, o propósito de melhorar linguisticamente também é empregado. Também é empregado. Vocês conseguem me dizer por quê? Vamos lá. Vou usar um exemplo de linguagem que é do tempo de vocês, muito mais que do meu. Vocês conseguem me dizer por quê? Quando vocês escrevem
mensagens de WhatsApp, um para outro, vocês passaram, ao invés de utilizar a palavra que, escrito QUE, usar simplesmente a letra Q? Por que isso se tornou uma praxis nas conversas por WhatsApp? Vocês conhecem essa praxis, né? Eu não estou falando aramaico para vocês, né? Qual é a razão para que isso seja assim? Linguagem é instrumental, né? O uso, né? O uso ficou mais prático para se comunicar, porque todo mundo que usa esse tipo de veículo de comunicação entende, mesmo que aquilo não seja o português rebuscado que uma língua formal exige. Essa mesma pessoa que põe só a letra Q na mensagem de WhatsApp, se ela escreve uma petição, ela não põe, né? Vocês podem me dizer por quê? Porque o contexto de uso é diferente, o teu interlocutor é diferente, você precisa compartilhar quadro de mundo com o teu destinatário. Percebe? Então, o uso mais eficaz para eu melhorar a velocidade da minha comunicação, onde a comunicação melhor é a mais veloz, eu substituo a palavra por uma letra. Onde a minha eficácia comunicacional melhora, quanto mais rebuscado for o meu texto, eu rebusco o texto. Não? Por uma questão de eficácia de uso, gente. É assim que funciona. Aí você vai me dizer que tem uma regra, então, uma ciência. É melhor assim ou é melhor assado? Cara, não é melhor assado, depende do contexto. Por isso que não dá para universalizar. E com direito é a mesma coisa, porque direito é linguagem. Ou vocês fizeram alguma coisa com direito que não fosse falar, ouvir, escrever e ler? Me diz aí alguma coisa que vocês fizeram com direito que não fosse isso. Uma coisa. Não tem, né? Vocês só fizeram isso. Falaram, leram, escreveram e ouviram. Vocês não fizeram nada mais com direito que isso. Mas gerou outros efeitos. Você, ok, mas vocês fizeram com direito algo mais do que isso? Eu duvido. Porque isso é linguagem. Onde é que está a ciência desse troço? O que não quer dizer que não tem uma característica que é a busca constante de resultados melhores. Então, eu acho que é aí que é a discrepância do pós-fundacionalismo, a ideia de que a quebra da universalidade permite meio que tudo. No modelo da linguagem do Vives, não é bem isso. Permite tudo que vise melhorar o resultado. Então, essa característica da ciência continua preservada, sabe, Daniel? E eu acho que aí é onde as coisas discrepam. E é isso que permite ao Vives, no final do livro, sob o protesto da Marisa, oferecer certas categorias, né? Pretensão de relevância, pretensão de licitude e tal, aquela coisa toda, que ela diz, não, mas isso aí não... Não, o Vives chega a dizer, e a Marisa repete depois, que a gente pode até usar a terminologia clássica, falar em tipicidade, em culpabilidade, se quiser, não tem problema, que é bom que tenha um sistema. E ela diz, não, mas ele diz isso, mas a forma que ele propõe derruba tudo, sabe? Eu não acredito nessa iconoclastia. Você veja, nós dois, discípulos do mesmo cara, pensando diferente. Eu acho que só esse fato é suficiente para mostrar que não tem uma linguagem única. Né? Mas, veja lá, eu estou dizendo as razões pelas quais eu acho melhor A, e ela vai dar as suas razões pelas quais acha melhor B. E está tudo certo. A única coisa que nos unifica é tentar achar uma solução melhor. Coisa com a qual o pós-fundacionalismo não está muito preocupado. Né? É muito mais descritivo, né, do que nesse sentido propositivo. Eu acho que é aí que é o ponto de cisão, tá? Se é que... Não sei se fui claro o suficiente. Bom, o que mais?
Aí entrou a questão de responsabilidade, aí já começamos a entrar nas questões que você falou, que são efeitos extra-texto, né? Porque o texto, se vocês observarem, ele se fixa muito numa questão, depois a gente pode até voltar nela, que é a questão de autoria e participação, né? A discussão de autoria e participação, a raiz do trabalho da professora Helena Gorres, que é um trabalho muito interessante sobre autoria e participação, se vocês tiverem paciência de ler, inclusive um livro ganhador de concurso de cátedra na Espanha, que são concursos públicos, né? Ela foi a primeira colocada com esse trabalho, um trabalho sobre o conceito de autor baseado na teoria significativa. Mas isso é outro assunto. É o que é mais explorado no texto. Visa tudo isso, claro, a demonstração da insuficiência da pretensão de encapsular em um conceito único ou em uma fórmula única a distinção entre autoria e participação, né? Ah, não, vamos fazer uma teoria da acessoriedade limitada. Não, vamos fazer uma teoria extrema. Aí ela vai mostrando como cada caso leva para um lado e não tem uma melhor que a outra, é um negócio meio... O que mostra que a insuficiência dogmática aí consiste exatamente em pretender classificar entre um modelo de acessoriedade limitada, de acessoriedade plena ou de acessoriedade mínima. Então, é essa classificação que é ruim. Não é o fato de que essa teoria seja melhor que a outra, mas sim que teorizar nesse plano sobre isso não funciona. É isso que ela demonstrou. Se vocês olharem meu manual, você está aí com o manual, Daniel, você pode ver o capítulo, se não me engano, é o 12, que é sobre teoria do erro, né? Na teoria do erro, eu viro de ponta cabeça a ideia de teoria do erro. Se qualquer manual de teoria do erro, qualquer texto sobre teoria do delito que vai começar a teoria do erro, em primeiro lugar, espalha o erro pelo tipo, pela antijuicidade, vai espalhando. A Marisa chega dizendo no texto que isso é melhor. Eu não acho melhor, não. Eu acho melhor juntar. Juntar tudo e ainda capotar. Começar pela pergunta mais importante de todas. O erro é excusável? Esse erro qualquer um cometeria ou não? Essa é a primeira pergunta. E essa é a pergunta que se faz por último. Depois, já que se sabe se é erro de tipo, de proibição, sobre discriminação imputativa, daí vai ver se é excusável. Não, começa pela excusabilidade. Por quê? Porque se o erro for excusável, excusa todo mundo, né? Se o erro for excusável, acabou a responsabilidade. Enfim. E por que você vai estar preocupado em que classe de erro que é, se ela acaba com a responsabilidade? Então, o que eu fiz? Eu sacrifiquei a própria classificação para abordar um tema, porque me pareceu metodologicamente produzir resultados mais agradáveis e de um modo mais fácil. É o nó górdio da teoria do delito-erro, né? Quem não sofreu com teoria do erro na faculdade, levanta a mão. Duvido, né? Todo mundo, na hora que entra na teoria do delito, já é um inferno. E dentro da teoria do delito tem um inferno particular com 5 capetas, que é o do erro, né? Bom, mas daí você vira o negócio e fica uma coisa simples que você resolve qualquer caso, com 3 perguntas. Porra, mas daí fica muito fácil a teoria do erro. Entende? Então, às vezes, talvez a nossa busca seja essa, de tornar mais fácil linguisticamente o uso de uma estrutura. O que não quer dizer que a gente deva derrubar a estrutura. Veja, trata-se de construir estrutura de um outro modo, não aquele. Então, essa derrubada do edifício dogmático me parece uma coisa... O Ramos Vasques também fala muito disso, mas a mim parece uma coisa meio assim, quixotesca, sabe? Parece os caras se batendo contra moinhos com o auxílio do... Não gosto disso, acho que não tem problema nenhum você ter uma estrutura dogmática, não dogmática, a expressão dogmática é que é ruim, né? Acho que você pode ter um sistema de imputação, que eu acho que esse é um termo bem bom, né? Um sistema de imputação que te permita dar resultados linguisticamente mais adequados, mais obedientes a garantias fundamentais e direitos dos homens, né? Acho que é por aí a coisa. É um sistema de imputação norteado por um sistema de princípios, né? Norteado por... Em vez de um sistema dogmático, um sistema de princípios. Daí, sobre o que eu ia abordar, o Daniel fala da responsabilidade penal de pessoa jurídica. Cara, eu continuo achando que a ação e culpabilidade não são um problema mais.
Esse pensamento, se eu continuo achando a mesma coisa, continuo achando a mesma coisa. Eu penso que faz tempo que a dogmática superou o problema da ação e faz tempo que, aliás, antes mesmo de qualquer discussão sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica nos termos atuais, o direito penal já usa intervir contra quem não é culpável, né, em medida de segurança. Qual é o problema com as pessoas jurídicas? Eu não entendo onde uma pessoa jurídica pode ser menos perigosa que um insano ou um menor. Eu olho para isso e me parece o direito penal se ocupa do cara que comete um furto sendo cleptomaníaco, mas não se ocupa de uma indústria poluente. Tem alguma coisa errada. Não era para ser de última ratio esse negócio? Né? Tem um texto do Carbonell Mateu, quando ele fala que é bem interessante, sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que ele diz assim, ele diz, olha, se a necessidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica não encaixa com a dogmática, pior para a dogmática. Esse é o problema dele. Tem que encaixar, porque essa é uma realidade criminológica ineludível. Né? Não tem como escapar disso. É como se eu dissesse assim, olha, existe hoje um cenário de criminológico de agressão à mulher no ambiente doméstico, mas eu não vou tomar nenhuma providência a respeito de criminalização desse contexto, porque, enfim, não encaixa dogmaticamente. Que isso, cara? Onde é que você já viu uma coisa dessa? Né? Isso é uma idiotice. Né? Aliás, eu tenho a impressão que no texto ela faz tempo esse texto, mas eu acho que ela faz uma crítica, se não me engano, a uma palestra que ela ouviu do Cerezo Mir, dizendo que é um autor que ela respeita muito, etc., mas que ele fez algumas críticas, algumas medidas, porque elas não encaixavam na dogmática. Cara, azar da dogmática. Ela que mude. Se esse sistema já não está funcionando, acha outro sistema. Então, continuo mantendo isso. E a questão do elemento subjetivo dos Estados Unidos, que você falou, não é que os Estados Unidos estão desenvolvendo responsabilidade penal de pessoa jurídica, eles tiveram desde que nasceram as primeiras corporações dos Estados Unidos. Desde que sobrou o lixo para os americanos, porque os ingleses pararam de coletar, né, com a Revolução da Independência, eles não tinham dinheiro para coletar o lixo, entre outras coisas. Então, eles tiveram que entregar isso para uma enterprise, né, para uma união de pessoas, que era uma corporação, e para poder exercer algum controle sobre a corporação, já criaram responsabilidade civil e penal, junto com a criação da própria corporação. E veja, é uma criação diferente, uma criação legal da corporação, que é diferente das corporações do Reino Unido, da qual eles herdaram, porque as corporações do Reino Unido elas começam por concessões do parlamento ou do rei, as chamadas Charter of Incorporation, que não tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já começa com legalidade, porque eles partem de um modelo constitucional. Né? Mas esses projetos que você está falando nos Estados Unidos são projetos que são eco de um projeto da Inglaterra, que é de 2010, que é o de estabelecer responsabilidade penal com elemento subjetivo, com mens rea, que é o caso do corporate manslaughter na Inglaterra, que é o Samuel Ebel Braga Ramos estudou muito bem esse num texto do nosso livro, que vai falar sobre os homicídios culposos. É um caso do Overcraft na Inglaterra, que aconteceu há um tempo atrás, e que gerou responsabilidade penal com elemento subjetivo para corporações no direito inglês. E é isso que está se replicando no direito norte-americano. A responsabilidade penal de pessoa jurídica existe há muito tempo. E aí você diz, bom, mas na Alemanha não tem. Tem projetos já, um que não passou, e eles continuam tentando emplacar um projeto de responsabilidade penal de pessoa jurídica, embora são os últimos renitentes, né? Porque até a Áustria, a Suíça, todo mundo em volta já tem, só eles que não têm, né? Mas não tem porque eles têm um direito administrativo muito forte, né? O direito administrativo alemão é muito interventivo, e vamos combinar que o direito administrativo é o direito de polícia. Olha a herança que os alemães têm do direito de polícia, gente. Dá uma estudada de onde vem o direito administrativo alemão. Especialmente dá uma olhada no que foi feito com o direito administrativo na Segunda Guerra Mundial, durante o período nazista na Alemanha. Vocês não acham razoável que a população alemã tema o direito administrativo mais do que nós? E, por outro lado,
que vocês acham da administração pública alemã? A administração pública alemã está envolvida em crime? A nossa está? Como é que nós podemos querer ter um modelo alemão, cara? Explica para mim. As piores coisas feitas nos últimos anos no Brasil envolvem pessoas jurídicas mancomunadas com agentes políticos do executivo. Tá? E aí vocês querem, então, que os principais crimes, esses de corrupção, de desvio de verba, etc., os crimes graves mesmo, que são cometidos por pessoas jurídicas, eles fiquem no direito administrativo, que é gerido pelo executivo. É isso mesmo? Nós vamos entregar o galinheiro para o lobo. É isso? Veja, se nós temos uma realidade social avessa à alemã, para que serve o modelo alemão para nós? Nós queremos seguir, então, o modelo alemão no que tange ao nível de responsabilização de pessoas jurídicas, com uma administração pública e um executivo completamente diverso do deles, e com uma postura empresarial completamente diversa da deles. Né? Veja que a Siemens, por exemplo, cometeu um crime gravíssimo, não em Berlim, né? Em São Paulo. Né? Por que será, né? O que vocês acham? Eles tinham mais medo do direito penal alemão ou do direito administrativo alemão? Vamos deixar assim, né? Vocês ficam pensando aí para entender por que o modelo alemão serve para nada em termos de responsabilidade penal de pessoa jurídica. Nada. Zero. É o país mais atrasado da Europa nesse tema. Disparado. E se vocês verem o projeto que foi recusado, tem que ser recusado mesmo. Tem um texto do Schunemann que mostra o que é o conteúdo desse projeto. Pelo amor de Deus, cara. Não era para aprovar mesmo. A Bolívia já tem responsabilidade penal de pessoa jurídica, tá? Só para vocês ficarem cientes. A Bolívia aprovou em agosto uma lei sobre isso. Então, se a gente está atrasado na agenda por alguma reverência alemã, tem que acabar com a genuflexão teórica. É o que eu acho. Né? E a respeito de Cício, vocês, poxa, você faz um comentário sobre que a lei de crimes contra o ambiente é meramente referencial e não esgota o assunto da responsabilidade penal de pessoa jurídica. Então, eu vou provar para vocês, né, empiricamente. Eu gosto da prática também, sabe, Daniel? Eu vou provar com um texto que talvez possa ser conhecido de vocês. Um texto chamado Código Penal. Né? E aí eu vou usar também para que a gente não fique pensando, mas isso lá nos anos de... Não. Eu vou pegar uma das últimas alterações do Código Penal, que é a inclusão do capítulo 2B pela Lei 14.133, de setembro de 2021, tá? Que é a lei que inseriu o capítulo dos crimes em licitações e contratos administrativos. Eu vou pedir a atenção de vocês para o artigo 337-M. Se vocês puderem abrir no computador aí de vocês o Código Penal, então uma lida no artigo 337-M do Código Penal, que se chama contratação inidônea. Diz assim: admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo, certo? Quem faz isso é quem admite, certo? É um funcionário, então, ou o responsável pela administração, que admite o ingresso na licitação de uma empresa ou profissional declarado inidôneo. Tem uma pena de 1 a 3 anos de multa. Daí no parágrafo 1º vem celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Então, obviamente, quem celebra o contrato por parte da administração pública. Mas olha o parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput desse artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar da licitação. E na mesma pena do parágrafo 1º desse artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Ou seja, o outro participante da operação de contratação, que não é o agente público, também é criminalizado no parágrafo 2º, certo? E o parágrafo 1º e o caput referem a uma pessoa física ou empresa, ou eu estou enganado? Então, a pessoa física ou empresa é que é declarada inidôneo. E é ela que contrata com o poder público. Portanto,
O autor do parágrafo 2º pode ser pessoa física ou jurídica. Ou eu estou louco? Existe alguma forma de interpretação desta norma que não inclua a pessoa jurídica no parágrafo 2º? Existe algum jeito de interpretar isso para tirar a empresa do parágrafo 2º? Aquele que declarado inidôneo. Quem? Aqueles do parágrafo 1º e do caput, que inclusive são referidos no parágrafo 2º expressamente, não? E o parágrafo 1º e o caput dizem o indivíduo ou a empresa. Portanto, isto não é incriminação de pessoa jurídica? Então, assim, quem que está louco nesse negócio? Claro, vai ser muito curioso por causa do preceito secundário, vocês já devem ter observado isso também, né? Porque a pena aplicável é a mesma do parágrafo 1º ou do caput. Reclusão de 1 ano a 3 anos e multa, ou reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Como é que vai fazer a reclusão na pessoa jurídica? Eu tenho bastante dúvida, né? Carece aí de um, né? Você diz, não, mas dá para substituir, né, professor? Crime sem violência, dá para substituir a hipótese da licitação. Se a empresa inidônea participa da licitação, mas se a empresa inidônea participa do contrato, aí ferrou, amigo. Porque a pena pode ir a 6 anos. E aí ela escapa do âmbito do que pode ser substituído por restritivo de direito. Faz o quê? Então vão pensando, né? A NPP, professor. Hein? A NPP. Acordo de não persecução? Acordo de não persecução. Se for pegar 6 anos, não cabe, né? Ah, não, é a mínima 4, né? Cabe sim. Cabe sim. Cabe sim. Mas o ANPP tem um detalhe. É imprescindível a confissão. Mas a pessoa jurídica vai confessar? Explica para mim. Tem coisas que são feitas só no Brasil. Faz a lei primeiro, depois vamos ver como é que fica. Cara, como assim, cara? Assim, eu vivo pensando essas coisas, né? Mas isso é só para você ver, Daniel, que realmente a coisa está muito mais espraiada. Não é só esse, tá? Se você for olhar lá, também tem, naqueles crimes de sonegação tributária, né? Tem também uma parte que se a empresa sonega, tem menos do que um valor mínimo lá, também é considerada criminosa. Enfim, tem vários dispositivos do Código Penal que estabelecem responsabilidade penal de pessoa jurídica. Não se admite isso, mas é verdade. Só ler. O que eles querem fazer lá, professor, então, imputar aquele poder como se fosse um garante. E na realidade eles usaram a lei, o motivo, né, pornografia infantil e pedofilia, para tentar acabar com a criptografia ponta a ponta. Então eles fizeram esse projeto de lei, que está sendo criticado e etc., para tentar impor ao Facebook, WhatsApp, etc., Meta, lá, o que seja, Telegram, a função de garante praticamente de todas as comunicações possíveis para forçar, obviamente, a tirar... Sobre esse texto, especificamente, a responsabilidade dos providers e tal, tem a tese do Alfonso Galán Munhoz. Eu tenho ela por escrito, eu tenho ela em formato físico, né? Eu não tenho... Mas se você procurar Alfonso Galán Munhoz, ele tem aí a tese sobre isso, que é bem em cima desse tema que te interessa. Aliás, a respeito de livro publicado sobre o tema que interessa, Guilherme, está na mão. Ó. Eu disse para você que eu tinha físico, estava aqui atrás. Eu não tenho em PDF. Então, não sei se você quiser ver um jeito de escanear e me devolver, desde que seja uma jogada assim daquela de vai e volta no mesmo dia, tudo certo, tá? Fica à vontade. Viu, Guilherme? Aí você me passa o PDF, se você puder, e eu coloco no Drive.
Bom, daí vamos lá. Daí o segundo ponto aqui, já escapando do que disse o Daniel, mas entrando naquilo que foi dito pelo Guilherme, a questão do debate entre direito e ciência. Eu anotei aqui, Guilherme, a primeira coisa é o debate de direito e ciência a partir de autores nórdicos, e eu não entendi muito bem o que é que o teu colega levantou sobre isso. Se você puder ser mais minudente, quem sabe a gente consiga avançar. Na verdade, professor, o argumento que ele utilizou foi um argumento retórico de autoridade, né? Ele falou o seguinte, direito ser ciência já foi resolvido pelos autores nórdicos há quase 50 anos. Resolvido como, cara pálida? Então, me conta o seguinte, resolvido, então, significa dizer que é estático. Entre outras coisas, ele não está pregando só ciência, você percebeu? Ele está pregando uma ciência estática. Uma ciência que, uma vez resolvida, acabou. Não tem mais. E acho que, a partir... Vamos lá, se é para citar alguma coisa antiga, né? A partir do princípio de indeterminação do Heisenberg, que é de 1930, nem a física mais é estável. Não sei onde é que os nórdicos acharam uma ciência jurídica estável quando os físicos já negaram isso, né? Alguém está errado. Desde o ponto de vista científico, digo, né? O princípio de indeterminação, né? No espaço de um quanta, nada acontece com certeza, acontece por campo das probabilidades. E nós estamos falando de ciência, não quero nem sair do paradigma. Vamos discutir ciência? Vamos. Onde é que é estanque isso? Está resolvido. Começou pela frase mal. Não está nada resolvido. Em ciência nenhuma. Não sei onde é que... não. Os nórdicos já resolveram há 50 anos. Resolveram o quê? A cor da neve? O que eles resolveram? Não tem ciência não tem fim, cara. Se a característica é progresso científico, do que você está falando? Me parece uma coisa muito esquisita isso aí. Sei lá. Entre outras coisas, preconceituoso. Não sei. Isso é uma opinião só. E a outra coisa que eu anotei aqui, você diz assim, olha, não conheço nenhum método científico que garanta a estabilidade da interpretação da lei. Eu também não. Não tem um método científico que garanta a estabilização da lei, entre outras coisas, porque a lei faz uso de certas coisas, digamos, que são elementos normativos. Me explica como é que resolve o ato obsceno. Resolve nesse sentido, assim, os nórdicos já resolveram. Como é que eles resolveram o ato obsceno, será, hein? Porque o que é obsceno numa época não é em outra, né, velho? Muda a cultura, a sociedade muda o conceito do que é obsceno. Assim como todo o resto que diga respeito a elementos normativos, a juízos de valor. O que os nórdicos resolveram disso, será? Eu tenho dúvida, né? Então, me parece que isso aí é chute, sabe? Fugir do... fulano disse. Então, você vai discutir lá com fulano, não é comigo, porque foi outro cara que disse, e aí eu não perco meu tempo discutindo com você. Me parece que isso aí é fugir da raia, sabe? A gente chama isso de fugir da raia na capoeira, sabe? Capoeira, quando o cara foge da raia, ele sai do círculo do combate, sabe? Passa para outro combate. Sabe? Com todo respeito, não nasceu o método científico que garanta uma estabilidade da interpretação da lei. Porque se lei é norma e norma é feita linguisticamente, é só ver assim, nenhum teórico jurídico escapou até hoje de dizer que a norma pretende comunicar. E se o processo de comunicação é instável, que regularidade que é essa pretendida? Que imutabilidade é essa? Que estabilidade é essa? A estabilidade é relativa
e proporcional ao seu uso no contexto dado. E por aí fica. Não passa disso. Né? E isso é assim porque é linguagem. Não tem outro jeito. Não tem nada além disso. Eu acho que os temas principais do texto foram, em alguma medida, tocados. Né? Não sei se tem mais alguma coisa do texto que tenha escapado, que vocês... Eu gostei muito de uma passagem do texto. Lembro eu gosto do estilo de escrita da Marisa, porque ela é, às vezes, um pouco irônica, né? Uma coisa que eu aprecio num texto é o bom humor. Né? E ela conta uma passagem do Vives no texto, que eu me lembro bem, que ela, no afã de estudar, fazendo doutorado, aquele negócio, a mesma coisa que estão vocês, né? Desesperado, pegando lá o dicionário filosófico, o Daniel quase doido para descobrir que raio esse cara quer dizer com linguagem, com sentido, significado, meu Deus, e tal, que é o desespero de qualquer um. E ela chega para o Vives e diz assim, escuta, professor, eu devo começar a estudar por onde? Pelo Metzger, pelo Kobo, pelo Weltzel, não, leia A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Né? Por quê? Né? Por quê? Porque faz muito mais sentido do que você ler esse troço todo aí. Né? Às vezes, o desespero da gente de dar estofo científico para aquilo que a gente está escrevendo é tal que nos faz nos perder um pouco naquilo que a gente está buscando mesmo. No fundo, a gente está buscando, com as teses e dissertações, vocês estão buscando, fazer sentido. E fazer sentido depende do bom processo de comunicação que você estabeleça com os teus interlocutores, com a tua banca, com o teu público, se você for publicar depois o texto, enfim. Ou seja, é mais importante você fazer sentido do que você estar bem alinhado a esse ou aquele referencial teórico, sabe? Claro, você vai se apoiar sobre os referenciais teóricos para escrever teu texto. Ninguém vai fazer as coisas aleatoriamente, porque você vai, eventualmente, se apoiar em um argumento de autoridade como premissa para fazer alguma coisa que avança sobre as premissas, que não fica nelas. Né? Embora o mestrado possa ficar, hein, pessoal? É bom que se diga isso. É bom que vocês fiquem cientes de que vocês estão mestrandos. O mestrando precisa, na sua dissertação, descrever um panorama do estado da arte do assunto a que se propõe e posicionar-se frente a esse estado da arte, esgrimindo seus próprios argumentos. Isso é o que é uma dissertação. Tá? Você só precisa avançar frente ao estado da arte do teu objeto numa tese. Entenderam? Então, vocês, a princípio, vocês não precisam inovar o estado da arte de algo numa dissertação. Vocês precisam se posicionar, né, frente ao estado da arte completamente descrito. Vocês têm que conhecer completamente o objeto, se posicionar utilizando os argumentos que entenderem mais apropriados para isso. Essa que é a tarefa do mestrado. Não é assim tão complexo, né? Então, me lembrei disso porque eu também sofri algo parecido. Né? Numa certa altura da tese, eu escrevendo enlouquecido, né? Porque chega um momento que você lê a lista telefônica, ela faz sentido para a tua tese. É um negócio maluco, assim. Tudo faz sentido, você parece que, sabe, vive num mundo paralelo. Tal. E aí, eu já tinha lido o que vocês imaginarem, né, para a tese, e aí eu chego para o Nelson Conde e digo, e agora, qual que é o próximo passo? Ele diz assim, o próximo passo é você parar, não leia nada. Eu falei, como assim? Não leia nada, zero. Você quer ler alguma coisa? Leia o Dom Quixote. Vai ler o Dom Quixote. Cara, por quê? Porque é um texto literariamente muito bacana, vai aprimorar mais o teu espanhol, muito divertido,
né? Leia Dom Quixote. O Cervantes é bacana. Mas e a tese? Não, a tese não. Não, mas eu estou aqui em Sevilha para escrever, vim aqui ficar um mês, tirei férias do Ministério. Leia o Quixote. Leia o Quixote. Então, mas para que serve isso? Para ruminar o que você já escreveu. Entende? Então é para isso que o Vives disse para a Marisa ler o Thomas Mann. Vai ruminar lá o que você escreveu com o Thomas Mann. Esquece o Weltzer, esquece o Metzger, esquece essa turma toda aí e vai para... Tem horas que tem que fazer isso, sabe? Tem horas que... Veja, são dois maestros indiscutíveis que fazem a mesma recomendação. Deve ter alguma razão para esse uso constante da linguagem no mesmo sentido, não? Diz lá, Guilherme, mãozinha levantada. Professor, eu lembrei de outro argumento que foi utilizado nesse debate. Foi o seguinte, ele disse mais ou menos o seguinte, direito positivo, enquanto fenômeno jurídico, é linguagem. Nisso estávamos de acordo. Ciência do direito, como discurso metodologicamente rigoroso, eu lembro bem dessa expressão, que produz enunciados verdadeiros sobre o seu objeto, é outra coisa, é outra conversa. Então, ele separou direito positivo de ciência do direito. Direito e linguagem, ciência do direito, ciência, porque produz discursos verdadeiros. Tá. Discursos verdadeiros é uma contradição in termini. Porque um discurso é uma forma de abordar linguisticamente um tema. E só de ser uma forma de abordar linguisticamente um tema, ele já não é rigoroso. Por quê? Porque eu posso discordar de você. Senão não tem tese e antítese. Conta para ele o caso das medidas protetivas. Pergunta para ele qual é o discurso rigoroso científico que dá para elaborar em cima disso. Qual é a verdade desse fato? Onde é que está a verdade? Ah, não, tem uma verdade, sim. O cara foi lá na frente da casa da mulher, pois tem uma foto. Essa foto é uma verdade. É? E se não tiver data? Ele pode ter ido lá antes da medida. Será que foi depois da medida? Para com isso. Não existe. Existe uma pretensão de ciência, isso é verdade. Isso dá para chamar de verdade. Existe uma pretensão de verdade, uma pretensão de ciência. Isso aparece em vários pontos. A gente vê isso. Mas que isso, de fato, corresponda enunciados verdadeiros. Então, você pergunta para ele assim, então tá, então a abordagem teórica, vamos dizer assim, para chamar de alguma coisa, a abordagem teórica que eu faço de um caso, ela permite a enunciação verdadeira. Então, se eu faço essa abordagem teórica, ela é irrefutável, certo? Porque ela é verdadeira. O resto é falso, ela é excludente. O resto é falso, ela é verdadeira. Que aplicação tem isso para a solução dos casos concretos? Fazendo enunciados verdadeiros. Porque, vamos lá, num processo isso não vai acontecer nenhuma vez. Porque quando você apela da sentença do juiz, você não diz que a decisão do juiz foi falsa. Você diz que você tem uma solução melhor para o caso do que a dele. Isso a gente já falou um monte de vezes, né? Então, não soluciona na prática nada. É possível, então, fazer ciência do direito que não soluciona nada na prática? Mas ela tem exatamente essa utilidade. Nenhuma. Você pode elocubrar parnasianamente sobre um sistema autopoético e ser absolutamente coerente no seu discurso interno
com verdades a partir de determinadas premissas dadas. Na hora de aplicar isso para demonstrar alguma coisa, qualquer, ou seja, na hora do cotejo desse teoria, sistema, não sei nem como chamar isso, mas vamos dizer que seja sistema. Na hora de cotejar esse sistema com uma ação qualquer, ele desmorona. Então, então vamos fazer ciência do direito, vamos fazer poesia parnasiana, vamos fazer discussão do sexo dos anjos. Legal, cara. Onde é que está o dolo? Onde está o Oli? Sei lá, cara. Estava por aí, a última vez que eu vi, estava no bar da esquina. Sei lá, cara, se está na culpabilidade, no tipo, um dos quintos dos infernos. Que diferença faz? Entra o cliente lá no teu escritório, o Andretta ainda está na tipóia, você que tem que atender e tal, entra o cara lá e fala, fica tranquilo, o bicho, o dolo está no tipo. Ele manda você passear, pô. Resolveu o quê com isso? E pode ser muito bonito cientificamente, né? É isso que vocês foram fazer na academia, gente? Pô, vão embora para casa. Não perca o seu tempo. Roberta? Professor, ainda nessa reflexão, eu não me recordo de ver isso na obra do Vives, né? Fundamentos, eu não sei se ele aborda esse tópico nessa próxima obra, mas é possível inferir que o Vives tem uma concepção de direito que se afasta completamente da ideia de direito enquanto ciência e se aproxima do direito enquanto uma reflexão filosófica ou direito enquanto filosofia mesmo? Não, não. Se afasta da ciência, sim. Sim. Tá. Mas que o direito é uma concepção filosófica, não. O direito é praxis. Se a linguagem é uso, o direito é uma praxis. O que eu faço com o direito é organizar a linguagem numa certa forma de uso que pretende a solução de casos práticos. Portanto, ele é uma praxis. Mas a filosofia também não pode ser uma praxis? A filosofia da linguagem, sim. Mas a filosofia da linguagem enquanto uso gramatical. Exploração gramatical dos problemas filosóficos. Isso é uma praxis. Né? Se você pegar a filosofia escolástica, ela não é uma praxis. Ela pretende enunciados verdadeiros. Então, não posso falar que a filosofia é uma praxis. Algumas abordagens filosóficas têm características de praxis. Quando se você tomar da premissa do Wittgenstein de que as linguagens são tantas quanto seus usos e que todos os problemas filosóficos se dissolvem em uma gota de gramática, essa filosofia é praxis. Uhum. Tá bom, Mas não esqueça que lá atrás, no idealismo, por exemplo, o mesmo Kant da razão prática tem a razão pura. É verdade. Né? Então, algo mais, senhores? Alguma opinião sobre o tipo de loucura que a gente pratica nessas aulas assim? É para isso, né? Brainstorm, né? Levantam-se as questões e fazemos um debate, tá? Se vocês não têm outras questões, eu vou interromper a gravação, tá?